Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês questões sobre permutações. Então, trouxe algumas questões para a gente resolver envolvendo cálculo de permutações. A questão aqui apresentada diz o seguinte: a figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade onde estão assinaladas as casas de João, A, de Maria, B, a escola C e um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar à escola. Qual é o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para norte ou leste, para ir da sua casa à escola, passando pela casa de Maria? Então, João, que está ali em A, vai andar até chegar a B, porque ele tem que passar por B, que é a casa de Maria, e depois ele vai para a escola, que é onde está C. Ele só pode andar para norte e para leste, ou seja, para cima e para a direita. Ele não pode nem ir para o sul, nem ir para o oeste. Então, observem que aqui já tem um caminho feito. Se eu não quisesse usar esse caminho, eu poderia fazer qualquer outro caminho que o resultado do meu cálculo iria dar a mesma coisa. Então, não vai ter uma diferença no cálculo nenhuma. Então, a gente vai aproveitar esse caminho que foi dado e nós vamos ver aqui, ó, de A até chegar em B, veja que vai haver o deslocamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai haver um deslocamento de 6. E esse deslocamento vai acontecer de que maneira? Então, vou colocar aqui de A, deixa eu apagar, aqui, de A para B. Então, vai haver um deslocamento de 6. Como é esse deslocamento? Olhando aí, nós temos para norte, leste, norte, leste, leste e leste. Ou seja, vai ter 6 deslocamentos. E vocês vão observar que vai haver uma repetição desse deslocamento. Então, vai repetir o movimento de deslocamento para o norte e para o leste. Portanto, eu vou ter uma permutação com repetição. Então, João vai se deslocar 6 casinhas aqui pelo desenho. João vai 2 para o norte, 2 para o norte e 4 para o leste. Depois que João for de A para B, nós vamos ver que ele também tem que ir de B para C, porque ele tem que ir para a escola. Então, eu vou agora ver de B para C. Olhando o caminho que está tracejado aqui, ó, observem que ele vai se deslocar aqui, ó, para leste, norte, norte, leste e norte. Ou seja, ele vai se deslocar 5 vezes. Eu vou colocar aqui, ó, leste, norte, norte, leste e novamente para o norte. Ele vai se deslocar 5 vezes. Então, eu vou ter uma permutação de 5 e vai ter um deslocamento igual. Ele vai 2 vezes para o leste e 3 vezes para o norte. Então, o que é que vai acontecer aqui? Uma permutação com repetição. João vai para a escola, ele tem que ir de A para B e de B para C. Então, cuidado com esse conectivo aqui, ó. A gente já viu que esse conectivo aqui nada mais, nada menos do que multiplicação. Então, o que é que a gente vai fazer com essas permutações? Multiplicar. Então, vamos resolver aqui, ó. 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vezes, e agora a outra permutação. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Troquei a ordem aqui, mas não tem problema não. Então, a gente tem aí o seguinte, 6 fatorial, como tem um 4 aqui embaixo, a gente vai desenvolver o 6 até chegar no 4. Então, nós temos 6 vezes 5 vezes 4. Como eu não desenvolvi até o 1, eu coloco fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, vezes 5 fatorial. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3.
Vou parar no 3 porque aqui no denominador também tem um 3 fatorial e eu posso cancelar. 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Vejam que eu posso cancelar este 4 daqui, fatorial, com esse 4 aqui, esse 3 fatorial aqui, com esse 3 fatorial ali. Então, nós temos 6 vezes 5 dividido por 2 vai dar 30 dividido por 2 dá 15, vezes 5 vezes 4, 20, dividido por 2 vai dar 10. 15 vezes 10 vai dar um total de 150 caminhos possíveis que João tem para ir à escola, passando pela casa de Maria. Essa outra questão diz o seguinte: ao preencher um cartão da loteria esportiva com 3 marcações, André optou pelas seguintes marcações: 4, coluna 1, 6, coluna do meio e 3, coluna 2. De quantas maneiras distintas André poderá marcar os cartões? Para quem não tem ideia sobre um cartão de loteria, então o cartão de loteria ele vem com 3 colunas e vem com esses quadradinhos para você marcar. A coluna 1 vai depender dos times que estão jogando. Então, por exemplo, se você tem aqui Corinthians jogando com o Vasco. Se você acha que o Corinthians vai ganhar, como ele vem primeiro, então você marca a coluna 1. Se você acha que o Vasco vai ganhar, então ele vem de seguida, você marca a coluna 2. Se você sentir que vai ter um empate, você vai marcar a coluna do meio. Então, o que aconteceu aqui? Vejam que está dizendo que são 3 as marcações e André optou por marcar 4 coluna 1. Então, André marcou 4 colunas 1. Então, for fazendo uma marcação, ele pode ter marcado de maneira diferente. Só estou fazendo para vocês verem aqui. 6 colunas do meio. E 3, coluna 2. Então, André, essa é uma suposta marcação que André fez. Se vocês observarem, houve repetição de marcação de colunas. Então, esse é outro caso típico de permutação com repetição. Então, nós vamos ver o seguinte, contar quantas marcações ele teve que fazer. Então, eu vou ter uma permutação de 13 e contar as repetições. Então, teve 4 repetições na coluna 1, 6 repetições na coluna do meio e 3 repetições na coluna 2. Observem que esse número, o 13, é um número muito grande. Portanto, se tiver uma questão para você marcar a resposta, pode ser que não venha o resultado final e ele apareça somente desenvolvido. Então, como é que eu desenvolvo isso? 13 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 6 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então, isso aqui seria uma opção de resposta para você encontrar se fosse uma questão de marcar. Como aqui não é uma questão de marcar, nós vamos desenvolver. Então, nós temos aqui, ó, 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vou colocar o fatorial, porque eu não desenvolvi até chegar no 1, e eu vou aproveitar para cortar com o 6 que está lá embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, 4 fatorial, vou desenvolver 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial, vou deixar do jeito que está, para poder cortar com o lado de cima. E 3 eu vou desenvolver 3 vezes 2, vezes 1. Ah, e eu vou ter que fazer essa conta inteira? Não, você pode ir simplificando que vai ser bem mais simples para você resolver. Então, veja o que você tem aqui, ó. Vou dar a cor aqui, ó. Você tem este 6 aqui, fatorial, que você pode cortar com esse 6 fatorial. Se você observar, aqui embaixo eu tenho 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Eu posso cancelar com o 12 lá de cima. E fazendo as divisões e os cancelamentos, ó. Esse 10 eu divido por 2, que vai dar 5. 9 eu divido por 3, que vai dar 3. 8 divido por 2, que vai dar 4. Então, sobrou aqui, para a gente multiplicar, 13 vezes 11, vezes 5, vezes 3,
vezes 4 vezes 7. Essa multiplicação aqui vai dar exatamente 60.060. Então, essas são as possibilidades de marcação dessa maneira que André optou fazer. Essa outra questão diz o seguinte: de quantos modos 4 casais podem formar uma roda de ciranda, de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher e que as pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas? Então, eu tenho algumas restrições aí. Eu tenho 4 casais que vão formar uma roda de ciranda. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma roda de ciranda. Ele diz aqui que o homem tem que permanecer ao lado da mulher. Então, como eles têm que ficar juntos, vamos fazer uma suposição aqui, ó. Vou colocar aqui o homem 1, aqui o homem 3, aqui o homem 4 e aqui o homem 2. Coloquei aqui de maneira aleatória. O que é que ele diz? Que cada mulher tem que ficar lá ao lado do seu marido. Então, eu poderia colocar aqui ao lado do homem 1, a mulher 1. À sua esquerda. Então, se eu colocar, eu posso colocar aqui a mulher 1. Aqui à esquerda seria a mulher 3. Aqui à esquerda seria a mulher 4. À esquerda aqui seria a mulher 2. Então, vejam que os casais estão juntos, não tem nenhuma pessoa do mesmo sexo junto. Então, nós temos aqui uma permutação circular. Nós vamos fazer uma permutação de 4 casais. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma permutação de 4. E nós sabemos que temos que fazer 4 menos 1. E vamos ter o seguinte aqui, ó. Eu poderia, coloquei aqui a mulher do lado esquerdo, mas imagine que as mulheres, elas podem ficar do lado direito do homem. Então, eu tenho uma possibilidade para a mulher. A mulher ou fica do lado direito ou fica do lado esquerdo. Então, eu tenho duas possibilidades para localizar essa mulher desse homem. Então, eu vou fazer 2 vezes essa permutação circular de 4. Então, eu tenho 2 vezes permutação de 3. Seria 2 vezes 3 fatorial, que vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12 possibilidades. Essa outra questão é uma questão do Enem que diz o seguinte: 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que, nos pontos A, B e C, estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é 4, 14, 17, 35 ou 48. Vamos ver aqui. Vamos primeiro calcular todas as possibilidades que existem de André ir para a casa de Bernardo. Então, nós vamos escolher um caminho de André para a casa de Bernardo. Então, esse caminho não importa, passando para a casa de Carlos ou não. A gente vai calcular primeiro todos os caminhos possíveis. Eu vou escolher este caminho aqui, ó. Eu vou escolher, ó, direita, 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 cima, cima, cima. Então, vejam que o caminho escolhido por mim foi direita, 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 cima, cima, cima. Então, André foi para a casa de Bernardo e eu optei por esse caminho aí. Vejam que há movimento semelhante, direita, direita, cima, cima. Então, eu tenho uma permutação com repetição. Então, eu tenho um total aqui de 7, então, permutação de 7. E o que eu repeti? 4 para a direita, coloco aqui em cima, e 3 para cima.
Então, eu tenho essa permutação aqui. Então, calculando essa permutação aí, nós vamos ter o seguinte. 7 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então, nós temos aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei aqui com o 4 fatorial para cancelar com o 4 fatorial que vai ficar lá embaixo. E o 3 fatorial eu desenvolvo 3 vezes 2 vezes 1. Então, cortando 4 fatorial aqui com 4 fatorial aqui. Observe que aqui embaixo eu ainda tenho, ó, 3 vezes 2, 6, eu corto com 6 lá em cima. Então, eu tenho aqui 7 vezes 5, vai dar exatamente 35 caminhos ao todo que André tem para ir para a casa de Bernardo. Agora, tem uma restrição, ele não pode passar pela casa de Carlos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular agora quais seriam os caminhos se André passasse pela casa de Carlos. Quando a gente achar esses caminhos, a gente retira esse valor, ok? Então, a gente faz a mesma coisa agora. Então, vejam que eu vou utilizar um caminho agora da casa de André. Então, direita, direita, cima, cima, até a casa de Carlos. Então, eu vou de André para a casa de Carlos. Então, eu fui direita, direita, cima, cima. Então, houve um deslocamento de 4. Permutação de 4. Houve 2 repetições para a direita e 2 repetições para cima. Agora, eu vou ver de C até B. Então, eu vou escolher este caminho aqui, ó. Direita, direita, cima. Então, de A, ou melhor, desculpa aí. De C para B, eu tenho direita, direita e cima. Ou seja, eu tenho 3 deslocamentos. Portanto, eu tenho uma permutação de 3 e há uma repetição de 2 para a direita. Como eu tenho que ir de A para C e de C para B, esse I aqui, esse conectivo I é uma multiplicação. Então, eu tenho aqui, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial. Desenvolvendo aqui, 4 vezes 3 vezes 2, para que eu possa cancelar com esse 2 aqui fatorial. E o outro, 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cortei este 2 aqui com este 2 aqui, cortei este 2 aqui com esse 2 aqui. Eu tenho aqui 4 vezes 3, 12 dividido por 2 dá 6 vezes 3, que vai dar um total de 18. Esses são os caminhos que existem se André passar pela casa de Carlos. Mas André não pode passar pela casa de Carlos. Portanto, 35 menos 18 vai dar exatamente 17 caminhos.